Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10, do verso 5 ao 10. O nosso tema, as instruções do Mestre. O texto bíblico nos diz assim: Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Meus amados, antes de enviar os apóstolos para evangelizar as almas perdidas em Israel, o Senhor deu-lhes instruções fundamentais para que eles tivessem êxito em sua missão. De pronto, ele ordenou que os 12 só se aproximassem dos judeus e não abordassem, a princípio, os gentios e samaritanos. Gentios são todos os outros povos que não professam o judaísmo. Já os samaritanos eram um povo natural da antiga região de Samaria, formado por descendentes dos antigos israelitas com outros povos. Em Mateus, capítulo 28, do verso 17 ao 20, constatamos que esta ordem do Mestre foi momentânea e não definitiva. Atuando como um sábio e habilidoso estrategista, concentrou os esforços de seus seguidores em um alvo limitado para alcançar sucesso em sua empreitada. As explicações para o Evangelho ser anunciado naquele momento somente para os judeus foram: primeiro, os judeus eram e sempre foram o povo escolhido de Deus, portanto, eles mereceram ser os primeiros a receber o Evangelho, embora o tenham rejeitado. Segundo, naquele momento, os 12 ainda não estavam preparados para pregar aos gentios. Se o fizessem, provavelmente teriam pouco ou nenhum êxito em transmitir a mensagem de Cristo. Veremos mais adiante o surgimento de Paulo entre os apóstolos, pregador nato e profundo conhecedor da lei. Suas pregações alcançaram uma enorme quantidade de gentios, dando início a muitas congregações. Por último, com sua ordem aos discípulos, Jesus concentrou os esforços de sua primeira campanha de evangelização na região da Galileia, pois era a região da Palestina que estava mais receptiva à nova mensagem, sendo que a Síria ao norte, Decápolis ao leste e Samaria ao sul ficariam para um outro momento. Dessa forma, os apóstolos anunciaram à sociedade terrena e pecadora que o tão desejado reino de Deus estava próximo, era Jesus, pois ele era e é o único homem na terra que obedeceu e cumpriu perfeitamente a vontade do Pai, da mesma forma como é feito no céu. Olhar para ele, para os seus atos e segui-los significa pertencer ao reino celeste. Além disso, os 12 deveriam curar doentes, ressuscitar mortos, purificar os leprosos e expulsar demônios, trazendo a cura para o corpo, alma e espírito dos homens, vivendo na total dependência da palavra do Senhor, inclusive do próprio sustento, sendo instruídos a não levarem nenhum tipo de provisão ou recurso. A instrução divina para proclamar o reino através da salvação em Cristo Jesus era e permanece de graça, um favor impagável tanto para os apóstolos quanto para nós, cristãos, como eu e você. O mérito por toda a obra realizada é dele, do enviado de Deus. Portanto, se de graça recebemos, de graça transmitimos, para tantos quantos desejarem a oportunidade única de ser feliz aqui na terra e no céu, após a morte, para todo sempre. Amém. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.